Pois é, irmão, que alegria, não é? Essa instrução agora que o corpo governante deu no boletim número 8 desse ano. O corpo governante deixou claro a sua posição quanto à barba, porque mesmo depois daquela carta que eles enviaram a respeito da barba, se eu não me engano foi em 2016, os betés de todo o mundo, não só do Brasil, e também os anciãos das congregações ainda ficaram com dúvidas, como se coisa que a Bíblia não deixasse o assunto claro. Eu vou te falar uma coisa. Claro, eles não seguem a Bíblia, e sim aquilo que o corpo governante determinar. Mas agora, veja o que foi dito no vídeo. Assistam até o final e depois fiquem, porque há mais coisas que eu vou deixar para vocês, ok? Estou sendo convocado a uma comissão judicativa pelos anciãos por ter falado essa verdade no vídeo e por outras, todas com base comprovadas na Bíblia, mas rejeitadas pelo autoproclamado escravo que não suporta ser questionado nos seus entendimentos antibíblicos e mutantes. Mas aqui eu falei que não acreditava mais no corpo governante, porque eles vivem fazendo mudanças como quem muda de roupa. Um dia é pecado você fazer isso. Aí você é chamado de apóstata. No outro dia, o próprio corpo governante, ele mesmo muda de ideia e diz que aquilo que ele dizia que era pecado e pelo qual você foi chamado de apóstata, já não é mais pecado. Mas o assunto aqui é sobre a Bíblia. Sobre se é errado ou se é certo usar a barba. Durante muito tempo usei barba dentro da organização das Testemunhas de Jeová. Foi uma decisão pessoal. No entanto, era muito demonizado, como vocês vão ficar sabendo depois desse vídeo. Países. Então, como deveríamos encarar um irmão que decide usar barba hoje em dia? O vídeo terminou com uma pergunta bem interessante. Como deveríamos encarar um irmão que decide usar barba hoje em dia? O corpo governante me pediu para ler o seguinte anúncio. Algumas filiais ao redor do mundo escreveram para nós dizendo que ainda há dúvidas sobre se é apropriado ou não que um irmão que tenha privilégios use barba. Depois de muitas orações, o corpo governante concluiu que é necessário esclarecer esse assunto. O corpo governante não é contra os irmãos usarem barba. Por que não? Porque a Bíblia não diz que é errado usar barba. Além disso, com o passar do tempo, temos notado que em muitos países é aceitável que homens que ocupam posições de respeito em empresas. Aqui eu dei uma pausa para esclarecer. Todos os motivos que ele está falando aí era o que eu vinha falando dentro da organização, tentando mostrar por que eu decidi usar barba. Mas que todos diziam que eu estava agindo como apóstata. No entanto, eu não falava isso a todo e a qualquer um. No entanto, eu mostrava na Bíblia aquilo que eu estava falando. E no governo, usem barba. Assim, escolher usar barba ou não é um assunto de decisão pessoal. Um irmão
irmão deve ser designado ancião ou servo ministerial com base na sua espiritualidade, não na sua decisão de usar barba ou não. Essa orientação também se aplica aos servos de tempo integral especial em Betel e a todos os que servem no campo, como pioneiros especiais. Lembrando que esse é o boletim número 8 de 2023 e já está no jw.org, reconhecendo aqui os direitos de imagem que pertencem a eles. Missionários e superintendentes de circuito. Em harmonia com Romanos 14:4, nem os anciãos, nem qualquer outro cristão deve achar que pode julgar um irmão que decide usar barba. Agora ouçam o áudio que eu mandei para um irmão, pois eu gostaria de mandar esse áudio para o corpo de ancião da Congregação Cajueiro, da qual eu fiz parte, e os quais me demonizaram, me criticaram, fizeram com que alguns da congregação me vissem como um apóstata pelo simples fato de usar barba. Ouçam e tirem suas próprias conclusões se o que eu digo tem base, tem coerência ou não. Bom dia, meu irmão. Estou enviando essa mensagem aí do vídeo e essa que estou gravando para o irmão mostrar para os anciãos daí da congregação ou para qualquer irmão aí. Veja o que o corpo governante ele disse. Depois de muitos irmãos escrever para as filiais, os betéis, né, do mundo inteiro sobre o assunto, o corpo governante deu essa orientação dessa vez clara, sem arrodeios. Os irmãos podem sim usar barba, isso não afeta a espiritualidade deles. E devem ser designados não com base na barba, ou se ele não usa barba, mas com base na espiritualidade. A questão, meu irmão, é o seguinte: na congregação Cajueiro, o corpo de ancião sempre me demonizaram, sempre me criticaram, sempre me repreenderam, porque eu decidi uma decisão pessoal de usar barba. E como eu dizia sempre... Dei uma pausazinha para explicar o seguinte. No meu canal do YouTube e até mesmo nas minhas páginas sociais, eu procurei vídeos de irmãos em congregações e fotos, né, de irmãos de congregações do mundo inteiro que usava barba. E que em alguns casos, pouquíssimos, raríssimas congregações, o corpo de ancião dessas congregações foram mais razoáveis e permitiam que irmãos que usassem barba alcançassem privilégios e não foram demonizados. Mas na maioria absoluta das congregações do mundo inteiro, irmãos que usavam barba eram demonizados, criminalizados e tidos como pessoas que não tinham uma boa conduta cristã, pelo simples fato de usar barba. Voltemos ao áudio. E como eu dizia sempre a eles, a Bíblia não proíbe o uso de barba, porque os servos de Deus do passado sempre usaram. E se usar barba fosse pecado, Jesus seria um pecador. Um superintendente que passou, se eu não me engano foi o Dainese, que passou por aqui pela congregação, ele também veio aqui na minha casa, junto com o ancião Geraldo, né? E ele me repreendeu também porque eu usava barba.
E ele disse que se ele tivesse no campo, designando o campo, e eu tivesse também nessa ocasião, mas se tivesse com barba, ele disse que me poria lá para o outro lado da outra quadra, me separaria e me deixaria sozinho, só porque eu estava usando barba. Então veja, meu irmão, ao corpo de anciãos da congregação Cajueiro e a todos os irmãos que usam barba, o corpo governante e esses anciãos devem pedir desculpas. Se não fizerem isso, esse pecado que eles cometeram contra os irmãos, de demonizar, de punir os irmãos, simplesmente porque os irmãos usavam barba, apesar desses irmãos terem bom testemunho dentro da congregação, boa espiritualidade, esse pecado deles permanecerá para sempre diante de Deus. É isso que a palavra de Deus declara. A Bíblia diz que quando um irmão ofende o outro e depois, mesmo reconhecendo que está errado, não pedir perdão, o pecado desses permanece. Então, o pecado do corpo governante e o pecado... Note, muitos irmãos cristãos de boa conduta cristã, pelo simples fato de tomarem a decisão pessoal de usarem barba, foram ofendidos e humilhados dentro da organização das Testemunhas de Jeová. E agora, anciãos que fizeram isso? E agora, Betel? E agora, corpo governante? O que vocês vão fazer com respeito a isso? Vão ser homens? Vão ser cristãos o bastante para chegar a esses irmãos e implorar o perdão deles? Ou vão permanecer culpando os irmãos, dizendo que os irmãos é que eram os culpados por terem tomado essa decisão e eram culpados de apostasia só pelo fato de usarem a barba? Vamos ouvir o restante do áudio. Governante, e o pecado desse corpo de ancião permanece se eles não me pedirem desculpas e não pedirem desculpa a todos os irmãos que eles demonizaram. Peço que mande esse vídeo para eles ou para qualquer um, já que me bloquearam porque não gostam da verdade. Então vocês notaram, meus irmãos? Será que esse irmão que fala sobre o que ele sofreu, né? Porque não somente eu, no áudio sou eu, mas não somente eu, mas muitos irmãos sofreram discriminação, foram demonizados, criminalizados pelo simples fato de usarem barba. Foram desclassificados para privilégios na congregação, foram perseguidos. E isso causou muito sofrimento a esses irmãos, que, como leais testemunhas de Jeová, decidiram escutar a Bíblia antes do que a homens. Sim, o corpo governante e todos os anciãos que puniram irmãos e demonizaram irmãos pelo simples fato desses irmãos usarem barba, apesar de terem uma boa espiritualidade, uma boa conduta cristã, um bom nome perante a congregação e fora da congregação, esses devem obrigatoriamente pedir desculpa a esses irmãos, se é que são realmente cristãos, e se é que agem realmente em imitação ao apóstolo Paulo, que imitava Jesus. E vocês? O que vocês acharam dessa orientação clara? Ou melhor, e você que demonizou os irmãos que usavam barba e dizia que eles eram apóstatas?
Vai dizer agora que o corpo governante é que era o apóstata nesse caso e os anciãos? Pensem bem, sigam as escrituras antes de condenar um irmão, antes de chamá-los de apóstata, porque pode ser que o apóstata aqui está sendo você. Tenham todos um bom dia. Aqui é Natanael Santana, do canal Cristianismo Livre. Compartilhar e se inscrever.